Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Putz, é complicado ficar tanto tempo sem jogo, né? Começa a aparecer notícias aí que às vezes não são nem tão relevantes assim e ficam me perguntando, pô, o que você acha disso, Alisson? Vamos falar sobre o Memphis, sobre as saidinhas do Memphis e ele tá de folga. Primeiro de tudo, já quero dizer isso, que tipo, não me importo com o que o jogador faz no seu momento de folga. Se faz bem pro cara, se ele tá se sentindo bem, seja onde for que ele está indo, seja qual for a atividade extra, o hobby que ele tá exercendo, vai fundo, Memphis. Não liga pra nada, pô. O Memphis, pra desespero de alguns da mídia que acharam que ele viria aqui e não estaria tão compromissado assim com o futebol sul-americano, vindo pro Corinthians, se enganaram violentamente. O Memphis está se demonstrando um excelente profissional, os números estão dizendo por si só, e desde a sua primeira entrevista coletiva aqui no Corinthians, ele falou algo interessante, que ele gostaria de vir aqui pro Corinthians para um propósito que ele tinha em sua vida, em sua carreira. Todo mundo sabe que o Memphis tem a mãe holandesa e o pai de origem africana. E ele disse que quando conheceu o pai e o seu país de origem, o país de origem do seu pai, na verdade, ele sentiu muita ligação, muita conexão com o que a gente tem de vida aqui no Brasil também. E ele gostaria de sentir essa vida real vindo jogar aqui no Corinthians. E é isso que ele tá fazendo. Então, Memphis, segue, meu amigo. Inclusive é um tapa na cara, né? Pra muita gente, pra muitos famosos que ficam se blindando e pensando, meu Deus do céu, se eu ter uma vida normal, como que vai ser? Outros jogadores, inclusive, que jogaram recentemente no Corinthians, que foram ameaçados. Ah, eu saí porque não dá pra morar no Brasil. Vem um holandês que nunca pisou aqui. Na verdade já pisou, né, na Copa do Mundo 2024. Mas claro, não teve nem tempo pra realmente viver o que é o Brasil. E agora, em pouco tempo, já se mostra mais brasileiro do que muitos brasileiros que vão pra Europa e depois não se readaptam ao futebol brasileiro. Vocês sabem do que eu tô falando. Pô, também se não soubesse eu deixei no título do vídeo, né? Aí fica mais fácil. Sim, eu tô falando dele, do Lord William, jogador inglês, que você pode ver inclusive os dados do garotinho aqui embaixo, que jogou nas temporadas 21 e 22 aqui no Corinthians. Na época, ele tinha 33 e 34 anos, porque ele jogou esses 2 anos aqui. Chegou no finalzinho do campeonato brasileiro de 2021 e jogou ali um pouco da temporada de 22. Ele teve 45 jogos no Corinthians, 2 boletins de ocorrência, 1 gol e 6 assistências. Muito, mas muito abaixo do que todo mundo imaginava que ele iria produzir aqui, porque inclusive ele teve uma carreira de destaque internacional. É inegável que o William foi um grande jogador, destaque, lenda do Chelsea, conquistando títulos absurdos lá, tendo por várias vezes seu nome ventilado a Barcelona, outros times de grande escalão na Europa. Inclusive jogou no Arsenal antes de vir pro Corinthians, onde ele não deu certo no Arsenal. E aí que tá um ponto, ele já estava em decadência no Arsenal, veio pro Corinthians e essa decadência permaneceu. Muitas lesões, pouco desempenho na bola mesmo, não se adaptou ao futebol brasileiro. Meus amigos, vamos fazer um exercício, vamos imaginar aí que a gente tá no ano de 2020, antes dessas 2 contratações. Vem alguém do futuro e diz, ó, vai vir jogar no Corinthians o William, do terrão do Coringão, e vai vir jogar também mais pra frente Memphis Depay, holandês. Beleza, meu amigo? Faça o exercício. Um deles vai dar certo, em pouco tempo já vai estar adaptado ao futebol, vai estar no meio da torcida, visitando as comunidades, fazendo gols, sendo importante para o time, e o outro não vai se adaptar, vai ter diversas lesões por conta do seu custo, vai ser cobrado pela torcida, não vai suportar e vai voltar para a Europa. Sem você saber a real história, quem que você diria, quem que você encaixaria, qual personagem você daria essa história? Meu Deus do céu. Parece que o William foi revelado pelo, sei lá, pelo Wolverhampton. De tanto tempo na Europa, o cara simplesmente perdeu a identidade corintiana e mesmo sendo um grande jogador, não conseguiu se adaptar por aqui. Pô, em questão de ameaças, meus amigos, isso daqui é realmente algo muito delicado e complicado. Se o negócio é real, você tem que investigar, tem que ir atrás e punir. Sim, isso daqui eu não sou absolutamente nada contra, óbvio, é crime. Porém, meus amigos, internet é terra de ninguém, você sabe muito bem disso e muitas das vezes são pessoas inofensivas que por trás do teclado são baita do machão, mas chega na hora no vamos ver, arrega, pede desculpa, inclusive foi o caso do William.
Pra quem não se lembra, é bom recordar, olha só, chegou a ser preso pela polícia, o jovem que inclusive esse foi o depoimento do delegado na época. É um jovem trabalhador, o menino trabalha num hospital em São Paulo, não tem necessidade nenhuma de ter feito da forma que fez, está muito arrependido. Os familiares estão aí com ele, se desculparam, queriam até falar com o William para se desculpar. Ele está arrependido mesmo, disse o delegado. E aí a retratação dele nas redes sociais, retratação ao jogador William, peço perdão ao jogador William Borges e sua família por ter copiado palavras que não expressam quem eu sou. Bom, enfim, internet infelizmente tem muito dessas baixarias, eu tenho certeza absoluta que o Cássio, o Fagner, em todos esses anos que ficaram no Corinthians sofreram inúmeras ameaças, porque assim como tiveram fases boas, tiveram fases ruins, muito piores do que o próprio William, e nem por isso arregaram, saíram fora, simplesmente jogaram pra polícia o que tinha que jogar, porque teve casos também onde o Cássio e o Fagner também passaram essa missão adiante, mas nem por isso pegaram essas coisinhas aqui, colocaram embaixo do braço e a carpir no quintal do Parque São Jorge. Simplesmente o que eu acho que o William não deu certo, porque ele já estava numa decadência técnica, física, ela sofreu muitas lesões também na passagem do Corinthians, coisa que ele não tinha um histórico de tantas lesões assim nos seus clubes anteriores, não se readaptou, meu Deus, olha só quem diria, não se readaptou ao futebol brasileiro e voltou para a Inglaterra. Essa é a história do inglês William. E o Memphis? Cara lá holandês, únicas palavras que ele desceu em português falando no Brasil é vai Corinthians. E em 10 jogos, 7 deles apenas como titular, já fez 3 gols, 4 assistências, já fez música, já foi em festa, enfim. Tá vivendo a vida dele do jeito que ele acha que deve ser feita e sendo um excelente profissional no Corinthians até agora. Não tinha melhor opção midiática, já que a Esportes da Sorte estava buscando, né, fazer esse aporte no Corinthians para trazer do que Memphis Depay. E pô, não tá em declínio técnico e físico, pelo menos físico ainda não, tomara Deus que ele não tenha nenhuma lesão grave nessa passagem pelo Corinthians, e com 30 anos ele ainda está assim no seu auge, porque dá pra ver que ele se cuida fisicamente. Tá um pouquinho pesadinho aí nessa chegada no Corinthians, porém não foi por conta desse porte físico um pouco mais forte que ele deixou de fazer seus gols e suas assistências. Acredito eu que a gente vai ver o verdadeiro Memphis apenas em 2025, mas já de início é um baita de um start. E todos esses dados, vale lembrar, eu peguei lá no aplicativo do SofaScore, inclusive se você ainda não tem um aplicativo, baixe gratuitamente agora mesmo no link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. É o nosso parceiro do canal e cada vez que alguém baixa o aplicativo através do nosso link, o canal aqui recebe uma comissão e a gente consegue continuar ativo no YouTube. Então muito obrigado SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas e informações geral do Coringão e todos os jogadores do Timão. E aqui estão na tela, né, os dados. Em 10 jogos, 3 gols, 4 assistências, 0 boletins de ocorrência, vale ressaltar. Apenas 7 jogos como titular, 631 minutos jogados até agora e uma participação para gol a cada 91 minutos, ou seja, ele participa de gol todo o jogo. Muito mais brasileiro do que alguns brasileiros por aí. Valeu Memphis, toda a sorte do mundo para você e tomara que 2025 seja ainda melhor sua temporada. E não acabou ainda 2024, hein? Então acredito que esses números aí serão atualizados. E meus amigos, não acabou 2024 pro Garro também, hein? Matéria aqui da Beatriz Mainete lá do meu timão. O Garro iguala os ídolos e soma um dos melhores anos de meia do Corinthians na história. Olha só o ranking aqui embaixo, que maneiro, que da hora os dados levantados aqui pelo meu timão. Veja aqui o top 10 de meias com mais participações diretas para gol na história do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Veja como se repete o nome aqui, que absurdo, cara. É o maior jogador de todos os tempos da história do Sport Clube Corinthians Paulista, não tem como. Marcelinho, Marcelinho. 1998, ele participou de 31 gols, 99 ele participou de 28 gols e em 94 ele participou de 19 gols. Isso a gente tá falando apenas no Campeonato Brasileiro. E veja que massa, no meio de tantos nomes grandes na história do Corinthians, o Rodrigo Garro tá aparecendo aqui. E depois de muito tempo que o Corinthians não tem um jogador recente aparecendo nessas listas. Veja só os mais recentes aqui que a gente pode identificar. São eles, deixa eu até aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil da gente identificar aqui na tela. Olha só, Jadson em 2015, talvez o último grande meia do Corinthians. Claro, a gente teve também aí Rodriguinho, Renato Augusto, porém não figuram nessa lista. Bruno César, olha, surpreendentemente em 2010, Roger também na campanha do título brasileiro de 2005.
Assim como o Rosinei, olha só, maneiro também. E mais aqui embaixo, o Douglas, que no Campeonato Brasileiro de 2012 participou de 14 gols. E agora o Garro com 15, então veja, se ele participar, e muito provavelmente vai acontecer mais uma ou duas participações do Garro, pelo menos, eu acho que até mais. Mas ele tem tranquilas chances de figurar aqui no top 10 de meias com mais participações diretas para gol em Campeonato Brasileiro na história do Corinthians. E na sua primeira temporada, hein? Jogador que veio de fora, também não tinha costume, se adaptou ao futebol brasileiro. Rodrigo Garro, baita do jogador. E meus amigos, eu queria destacar novamente Marcelinho Carioca. Tem uma imagem aqui que é sensacional. Marcelinho Carioca na temporada, e pegando além de Campeonato Brasileiro, na temporada de 1994 pelo Corinthians. Foram 66 jogos, 31 gols e 40 assistências. Em alguns lugares contam até 41, porque teve alguns jogos que às vezes consideram válidos, outros não. Cara, essa daqui é a melhor temporada da história de um jogador pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Que absurdo, meu Deus. Imagine um jogador hoje em dia com esses dados. E eu não tô falando lá de 1939. Eu tô falando de 94. É logo ali, onde o futebol era jogado em alto nível físico e técnico. Que doideira, meus amigos. 71 participações diretas para gol em 66 jogos, tá bom pra você? E tem mais um dado maneirão, que eu falei de 41 assistências, aqui tá contando 41, mas é 41 assistências em 94. Esse daqui são os dados no mundo, na história do futebol, de jogadores com mais assistências em uma única temporada. E sim, Marcelinho Carioca aparece em primeiro lugar. Logo atrás dele vem simplesmente Messi, vem Pelé 2 vezes, 3 vezes, vem Puskás, Messi novamente e Alex. Meu Deus do céu, cara, você tem noção do tamanho do Marcelinho Carioca no Corinthians? Cara, somente depois, infelizmente, só é assim, somente depois que falecer vai ver realmente a importância do que o Marcelinho teve no Corinthians. A gente precisa valorizar muito mais o Marcelinho, tanto a torcida quanto o clube. Participar de mais ações, esquece a pessoa ou o que ele pensa, as opiniões dele hoje. Tem muita gente que concorda, muita gente que discorda. O que ele pensa, o que ele fala, o candidato que ele apoia. Enfim, vamos pensar no Sport Clube Corinthians Paulista. Ele é gigantesco e merece muito mais reconhecimento. Porque, na minha humilde opinião, é o maior jogador da nossa história. E já que a gente tá falando de gols, assistências dessa galera, números gerais da história do Marcelinho Carioca no Corinthians foram 433 jogos, 206 gols pro meia e 185 assistências. Meu Deus do céu. E o maior batedor de faltas da história mundial, jamais terá outro igual. Enfim, no meio aí de uma semana, mais de semana sem jogos do Coringão, demora, né? Pô, até chegar dia 20 aí, meu Deus do céu, vai demorar. Jogos da seleção brasileira, infelizmente, dão um sono absurdo, zero empolgação ultimamente. A gente tem que resgatar algumas coisas lindas do nosso passado, como a história do Marcelinho, por exemplo, pra gente ter conteúdos interessantes para abordar aqui no canal e relembrar também a viver. Pô. Inclusive, seria um baita tema a gente fazer um especial sobre o Marcelinho Carioca aqui no canal. Pô, tem muita coisa para falar. A bandstore.com é um divulgador de links onde você encontra camisas com precinho da hora. Olha só, muito em conta, só vai ter a taxa também de importação extra somado aqui, mas que ainda assim fica muito atrativo. Camisas modelo torcedor, modelo jogador, você pode encontrar no link aqui embaixo da descrição. Tanto na descrição quanto no comentário fixado, assim como o aplicativo do SofaScore. No SofaScore, cada download realizado através do nosso link, a gente ganha uma pequena comissão e o canal continua ativo aqui no YouTube por muito tempo. Agradeço demais quem puder ajudar. Seja sempre muito bem-vindo no canal, deixa o like, comentário, que isso é muito importante. O engajamento é muito importante, assistir é importante, mas ter essas ações, interagir com o vídeo é importante para que o YouTube consiga espalhar a nossa palavra para mais corintianos e assim o nosso time crescer cada vez mais. Então muito obrigado por tudo que você vem fazendo aqui pelo canal, venho dando meu máximo para trazer vídeos com frequência e com qualidade também. Então valeu mesmo, o que falou foi o Alisson, forte abraço e vai Corinthians!